Privatizações. Será a salvação das empresas públicas? Daí a importância da privatização. A gente tem que privatizar tudo no Brasil. Privatização porque tem que acabar com esse cabide de emprego público, esse mau uso de dinheiro público. Ou apenas entregar o patrimônio de bandeja? Privatizações são um fracasso. Um dos temas mais aderidos da economia liberal é a privatização de estatais. E você deve ouvir muito isso em debates no próximo ano por causa da eleição. Só que muitas vezes isso é colocado como se todas as empresas públicas fossem ruins, porém existem muitas empresas com lucros bilionários. Por isso eu quero trazer nesse vídeo um pensamento crítico sobre quando que as empresas estatais devem ser privatizadas, o que é que isso traz de benefícios e prejuízos para a população e o mais importante, isso faz com que preços de produtos e serviços fiquem mais caros ou mais baratos para o seu bolso. E o que é que são privatizações? É a transferência do controle de uma empresa que está no poder do Estado para o controle do setor privado. E as privatizações, elas podem ser de 100%, ou seja, quando o governo vende todas as ações da companhia, ou parcial, quando o governo ainda mantém uma pequena parte, isso dá direito a ele de poder participar de assembleias, mas tira o poder de decisão e também ele continua recebendo dividendos. Um grande exemplo foi a Eletrobras, que foi uma empresa pública que foi vendida no mercado, mas o governo manteve um percentual da companhia e assim ele pode colocar pessoas no conselho e também recebe dividendos quando a empresa distribuir. Atualmente, segundo o relatório agregado das empresas estatais, existem 122 empresas em posse do governo federal, isso se somado às empresas de administração direta e às indiretas, que são adquiridas através de subsidiárias. E você deve conhecer alguma dessas empresas, como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, BNDES, Correios e a Petrobras. E também existem cerca de 292 estatais estaduais, como a CEMIG e a Copasa em Minas Gerais, a Sanepar no Paraná e o Banrisul no Rio Grande do Sul. O que realmente muda entre estatais que pertencem aos estados e as que pertencem à União é a destinação dos recursos, se ele vai para o cofre do governo federal ou para os cofres dos estados. E também quem que vai indicar o presidente dessas companhias, se será o governador do estado ou o presidente da república. Quando formos analisar melhor os riscos das estatais, você vai ver como esse pode ser um grande problema. E por que as empresas públicas foram criadas? As estatais foram criadas com o intuito de universalizar os serviços sociais para toda a população. Ou seja, locais onde as empresas não chegam porque não têm lucro, essas empresas estatais conseguiriam atender mesmo sem visar a lucratividade. Além de dar maior soberania ao país sobre produtos que pertencem e são de grandes interesses públicos, como petróleo, infraestrutura, saneamento básico e reservas minerais. Para melhor visualização, vamos a exemplos de como foram criadas algumas empresas públicas. A Caixa Econômica Federal foi criada no século XIX. Já existiam outros bancos na época, porém ele não era acessível aos pobres, principalmente para poupar dinheiro. E as taxas de juros eram muito altas para os empréstimos. Com isso, o governo resolveu criar a Caixa com o intuito de ser um banco mais acessível para toda a população, além de oferecer menores taxas de juros nos empréstimos. Um exemplo um pouco diferente é a Petrobras. Ela foi criada em 1953. Alguns anos antes, em 1939, foi descoberto poços de petróleo no recôncavo baiano. E a ideia do governo era de que, ao invés de deixar empresas estrangeiras virem perfurar o solo e levar o lucro embora do país, que fosse criada uma estatal, que foi a Petrobras, para que ela pudesse operar e distribuir os combustíveis. Assim, o lucro ficaria para dentro do país e seria mais fácil de regulamentar esse setor. Então note, por mais que tenha uma essência na sua criação de ajudar nas funções sociais, as empresas estatais não são um serviço público. São coisas diferentes, por mais que em muitos debates são tratados como se fossem coisas iguais. Então, eu acho justo que o governo subsidie, através da Petrobras, que é uma empresa pública,
que não tem que dar lucro. Se ela é uma empresa pública, ela tem que servir a população. O serviço público é quando o Estado, após definir setores que ele considera primordiais para a vida da população, como destaque, saúde, educação e segurança pública, ele pega o dinheiro dos impostos da população, ou seja, todo aquele imposto que você paga, o governo vai utilizar para voltar para você em serviços públicos que na teoria ele diz que é grátis, mas na realidade você já pagou toda vez que você paga impostos ao governo. E os exemplos desse serviço são os hospitais públicos, a polícia militar e também as escolas públicas. Já as empresas públicas comercializam produtos e serviços, ou seja, elas têm que pelo menos arrecadar o suficiente para viver sem o governo precisar colocar mais dinheiro, pois quando elas dão prejuízo, acaba o governo tirando parte do orçamento que seria destinado para essas outras áreas consideradas mais importantes para alocar nessas empresas. Os Correios, por exemplo, que de janeiro de 2023 a julho deste ano teve um prejuízo estimado de 7,5 bilhões de reais. E para não deixar as operações pararem, o governo acaba tendo que ajudar. E o que é mais importante? O dinheiro dos seus impostos será alocado para que uma carta chegue em uma cidade do interior, ou que essa mesma cidade tenha um hospital de qualidade, para que as pessoas que morem lá não precisem se deslocar até a capital para poder fazer uma simples consulta. Por outro lado, uma estatal como o Banco do Brasil, que divulgou em suas demonstrações financeiras que, somando os últimos 3 anos, teve um lucro líquido aproximado de 92 bilhões de reais, além de conseguir se sustentar sozinha e não precisar de mais dinheiro do governo, acaba devolvendo parte desses lucros quando distribui dividendos para os cofres públicos. E esse dinheiro a mais no orçamento pode ser utilizado pelo governo para construir mais escolas e mais hospitais. Então, se você conseguiu entender bem a diferença, percebeu que as empresas estatais elas têm função de servir a população, mas obtendo lucro nessas operações e devolvendo parte desses valores para o povo. Se o governo ao longo do tempo tivesse se mostrado mais confiável e bom administrador, talvez nem precisaríamos discutir sobre privatizações, pois a maioria das empresas estatais tem condições de serem lucrativas e ainda atender às necessidades do povo. Bastava colocar pessoas com competências técnicas no cargo de gestão dessas companhias e não por indicações políticas para poder agradar e formar alianças partidárias. Deveriam criar regulações e fazer contratos eficientes e principalmente fiscalizar e punir conforme a lei. E por fim, não deveriam interferir na gestão dessas companhias. Só de 2019 até hoje, passando pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e do atual presidente Lula, tivemos 8 presidentes diferentes na gestão da Petrobras. E alguns foram demitidos e outros renunciaram por questões políticas. Em alguns setores, onde se tem uma grande concentração do mercado em uma única empresa, ou até mesmo monopólios naturais, como é o caso de petróleo e energia, as privatizações não garantem uma redução de preço e muito menos competitividade. Agora eu vou usar as empresas de energia para te dar esse exemplo na prática. Seria praticamente inviável, em termos mesmo de espaço, se na sua rua tivessem 3 ou 4 postes e fiações de empresas diferentes. Então, nesse caso, uma única empresa administra a gestão da distribuição de energia dentro de um município. Isso acontece através da concessão de energia, onde o governo, através da Agência Nacional de Energia Elétrica, autoriza de forma temporária que uma única empresa, de forma exclusiva, opere a distribuição de energia dentro de um município. Sendo assim, essa empresa que tem essa concessão, ela fica responsável por gerir e tomar conta de todos os equipamentos elétricos e, em troca, ela pode cobrar tarifa das pessoas, que é aquela conta que você paga de luz todo mês. Várias empresas desse setor são empresas públicas, algumas eu já até citei, como a CEMIG, Copel e Celesc. Então, independente de ser uma empresa pública ou privada, enquanto tiver no tempo de concessão, não existe concorrência, o que é de fato o que faz o preço abaixar. Por isso, afirmar que a privatização
vai resolver o problema nesses casos é ilusão. Um grande exemplo é a cidade de São Paulo. Lá, a Enel, que é uma empresa privada, ela tem a concessão da distribuição de energia do Estado. E mesmo assim, a população avalia muito mal os serviços prestados. Para se ter ideia, a nota no Reclame Aqui é de 2,9 de 10. Então o que dá para fazer para poder melhorar? É preciso que os contratos de concessões sejam bem elaborados, que tenham metas de qualidade que realmente atendam à necessidade da população. E principalmente que os órgãos fiscalizadores do governo monitorem e punam essas empresas quando elas descumprirem os contratos, que apliquem multas e, em caso de reincidências, que seja possível retirar a concessão dessa empresa e passar para uma outra que tenha mais competência para atender a real necessidade. Agora existe um outro lado das privatizações que pode ser bem avaliado, que é o caso das privatizações para poder abater a dívida pública. Lá no século XIX, o governo começou a pegar empréstimos para poder desenvolver a indústria brasileira. Isso se estendeu até os dias de hoje, onde o governo continua pegando empréstimos para poder custear a máquina pública. E esses empréstimos são feitos via Tesouro Nacional. Então, quando você compra um título do Tesouro Direto, você está emprestando seu dinheiro para o governo visando este fim. Só para se ter uma ideia, de acordo com o Tesouro Nacional, a dívida pública federal está acima de 7 trilhões de reais. E de acordo com esses mesmos dados, só no ano de 2024 foram pagos 384 bilhões de reais em juros. E nem vou considerar os dados divulgados pelo Banco Central, que tem uma outra metodologia e leva em consideração, por exemplo, as dívidas dos estados e municípios, porque os valores que já são absurdos ficariam ainda maiores. E essa dívida pública, ela te afeta, pois o governo pega todo o dinheiro que ele arrecada com os impostos e também com os dividendos que são pagos pelas estatais para arcar com todas as despesas do ano. E isso conta os investimentos que ele faz em saúde e educação, mas também todos os gastos que tem com os juros da dívida pública. Ou seja, quanto mais juros o governo paga, mais impostos precisa arrecadar. E muitas vezes, se a administração for ruim, acaba tendo que pegar mais empréstimos, ou seja, aumentar ainda mais a dívida, o que vai elevar ainda mais os juros que serão pagos nos próximos anos. E sendo assim, pode ser que tenha que aumentar também mais impostos ou diminuir os investimentos nesses setores. Pode piorar ainda mais. Nesses casos como hoje, que a Selic está muito alta, isso impacta também na taxa de juros que é paga aos credores desses títulos, aumentando ainda mais a dívida. Portanto, neste ponto, pode-se observar as empresas estatais que não estão dando lucro compatível com o pagamento desses juros, ou que não sejam desses setores que são monopólios, ou que tem uma grande concentração, para que o dinheiro da venda dessas estatais sejam utilizados para amortizar essa dívida. E com isso, abaixaria a quantidade de juros que é pago no orçamento do governo anualmente. Isso traria duas boas opções para o orçamento da União. O primeiro é reduzir a cobrança de impostos, o que vai fazer com que sobre mais dinheiro para você. E outro ponto é que também poderia cobrar o mesmo tanto de impostos de hoje, mas sobrando mais dinheiro dentro do orçamento para que possa investir cada vez mais na melhoria da educação, da saúde e da segurança pública. Mas para dar certo, não adianta ser uma política de apenas um tipo de governante. Precisa ser uma política que independa de qual governo esteja para que seja executada. Um exemplo foi a venda da Eletrobras no governo passado, que foi defendida pelo ex-ministro Paulo Guedes. Ele queria utilizar esse valor para poder reduzir a dívida pública. 360 bilhões com juros da dívida. O que nós vamos fazer? Privatizações. Com as privatizações, nós vamos reduzir a dívida. Mas o governo atual não é muito adepto a essa questão da redução da dívida. E eu nem quero entrar aqui no mérito de quem está certo ou de quem está errado. Isso vai depender da sua visão política e do que você quer defender. A questão é que, como não foi uma política única entre os governos, se você pegar a linha da dívida pública, ela está aumentando cada vez mais. E com isso,
acabou-se queimando um patrimônio público que foi utilizado para abater a dívida naquele momento, mas hoje ela já cresceu novamente. Ou seja, apenas queimou-se um patrimônio público sem ter uma utilidade final que realmente atingiu o objetivo. Então chegamos ao fim do vídeo de hoje, mas antes eu quero deixar as considerações finais. Privatizar em setores que são monopolizados não significa que vai trazer para você menores preços e maior qualidade. É preciso, acima de tudo, que tenha uma fiscalização árdua do governo e sejam feitos contratos inteligentes e com metas bem definidas. Já outros segmentos, a privatização pode ser muito útil se for utilizada para reduzir a dívida pública. Porém, isso precisa ser algo antipartidário, ou seja, se aprovado um plano de desestatização e redução da dívida pública, que isso fique independente de qual governo assumir, pois senão nada vai adiantar perder um patrimônio público e utilizar o dinheiro em coisas que não vão ser úteis para a população. Vejo vocês no próximo vídeo com debates profundos de como as políticas econômicas afetam o seu dia a dia e principalmente o seu bolso.